Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. O Henrique hoje fala-nos desde a Serra da Estrela e comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre um rei e um longo reinado que foram decisivos para a consolidação de Portugal. Refiro-me a Dom Dinis, sexto rei de Portugal, e a um longo reinado de 46 anos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Para muitos, Dom Dinis é usualmente identificado como o rei que mandou plantar o Pinhal de Leiria, medida livremente interpretada como uma premonição das chamadas descobertas. E também como o rei que fundou os Estudos Gerais em Lisboa, onde se ensinou medicina, o direito civil e canónico e também as artes. O Pinhal de Leiria é, pois, um símbolo da atenção que o rei dedicou à agricultura e ao que se pode chamar de ordenamento do território, só possível com a realização de inquirições, medidas que vinham do reinado do seu avô, Afonso II, e a que Dom Dinis deu um caráter sistemático. Já no caso da fundação dos Estudos Gerais, ou Universidade, não me admirava que tal ideia andasse já na cabeça de Afonso III, o pai de Dom Dinis. Este foi conde de Bolonha, cidade-sede de uma das mais antigas universidades europeias, fundada em 1088. O facto de Afonso III ter sido excomungado e o reino ter estado sob interdito durante longo tempo, de 1267 a 1289, atrasou a fundação de uma universidade em Portugal, pois esta tinha de ser confirmada por bula papal. Em 1289, depois de 10 anos de reinado, Dom Dinis assinou por fim uma concordata com a Santa Sé, que regulou questões tão importantes como a imunidade e nomeação dos membros do clero, a jurisdição eclesiástica, tendo também aberto caminho para a desejada fundação dos Estudos Gerais, o que aconteceu em 1290. As relações com o clero foram, aliás, um tema central da política dos reis de Portugal ao longo de grande parte do século XIII. O rei Sancho II, tio de Dom Dinis, foi deposto por ação do alto clero, sobretudo do arcebispo de Braga. Por sua vez, Afonso III, pai de Dom Dinis, afastou o irmão com o apoio do alto clero, mas rapidamente entrou em conflito com este, o que levaria à já referida excomunhão e ao interdito que o Papa lançou sobre Portugal. O tema era particularmente sensível num reino que se fundamentou como vassalo da Santa Sé e onde a sucessão de pai para filho não foi um dado adquirido antes do século XIV. Até então, os reis eram confirmados por bula papal, o que levou-os ao costume de associar o seu herdeiro à governação. Foi o que aconteceu com Dom Dinis, que quando se tornou rei, com 17 anos, estava já associado à governação há cerca de um ano. Esta decisão de Afonso III teve por certo em conta o facto de estar então excomungado, o que dificultaria a sucessão, e também o facto de Dom Dinis ter nascido em 1261, quando o casamento dos seus pais ainda não tinha sido legitimado pela Santa Sé. Lembre-se que Afonso III era casado com a condessa Matilde de Bolonha, que repudiou em 1253 para casar-se com Beatriz, filha ilegítima de Afonso X de Castela e Leão. O infante Dom Afonso, irmão segundo de Dom Dinis e nascido já depois da bula papal que legitimou o casamento dos pais de ambos, reivindicou assim o seu direito ao trono, invocando que o seu irmão Dinis era adulterino. Apesar de tal não ser verdade, pois a bula papal teve efeitos retroativos,
este foi o pretexto para uma série de conflitos entre os dois irmãos, que duraram, de forma intermitente, entre 1281 e 1299. A conflitualidade entre o rei de Portugal e os seus irmãos foi também um fenómeno que se verificou ao longo de todo o século XIII. Este Dom Afonso, irmão de Dom Dinis, tinha recebido do seu pai um conjunto considerável de terras nas zonas do Alto Alentejo e Beira Baixa, configurando assim um domínio feudal localizado num local estratégico na fronteira entre Portugal e Castela. Dom Dinis empenhou-se em neutralizar este feudo do seu irmão Afonso, pegando em armas contra ele, derrotando-o e chegando a um acordo de troca destas possessões na zona de fronteira por outras em zonas no litoral ou interior do reino. A segurança e delimitação das fronteiras foi assim uma das preocupações cruciais de Dom Dinis. O Algarve, conquistado definitivamente por Afonso III em 1249, foi reclamado por Castela até 1267, isto com o fundamento de estar integrado no reino muçulmano de Sevilha. Em 1267, Afonso III de Portugal e Afonso X de Castela, que era avô de Dom Dinis, chegaram a acordo em Badajoz para a fixação das fronteiras a sul entre Portugal e Castela, delimitadas pelo Guadiana. Já no reinado de Dom Dinis, Portugal e Castela assinaram em 1297 o Tratado de Alcanizes, que delimitou as fronteiras entre os dois reinos, não só confirmando as fronteiras a sul, como também formalizando as das beiras. Portugal viu assim confirmada a posse dos castelos na margem direita do Coa, como Sabugal, Castelo Rodrigo e Alfaiates, cedendo a sul as localidades de Ayamonte, Aroche e Aracena. Na altura, acordou-se o primeiro dos muitos casamentos cruzados entre as famílias reais de Portugal e Castela. A infanta Dona Constança, filha de Dom Dinis, foi prometida a Fernando IV de Castela, e a infanta Dona Beatriz, irmã de Fernando IV, foi prometida ao futuro Afonso IV de Portugal. Sublinhe-se que este tratado fixou de forma quase definitiva as fronteiras de Portugal, razão porque o nosso país é considerado como o que tem as fronteiras mais antigas da Europa. Foi também por uma preocupação de defesa de fronteiras que Dom Dinis nomeou em 1307 o primeiro almirante português, Nuno Fernando Congominho. A medida justificou-se pela necessidade de defender o recém-conquistado reino do Algarve, que passou a ser atacado por piratas marroquinos. Ainda no capítulo da defesa do reino, Dom Dinis preocupou-se em tornar as ordens militares portuguesas. Primeiro, apoiando a eleição de um mestre provincial português da Ordem de Santiago. Depois, obtendo do Papa, em 1319, a formação de uma nova ordem, a de Cristo, isto com os bens da extinta Ordem dos Templários. Lembro ainda que Dom Dinis foi de facto um rei trovador. Compôs mais de 130 cantigas trovadorescas, a maioria de amor, e terá inclusive composto algumas músicas para acompanhá-las. O seu gosto pelas artes foi fomentado pela sua educação, a qual não foi alheia ao facto de seu pai, Afonso III, ter vivido por longos anos na corte de Luís IX de França. Dom Dinis foi o primeiro rei de Portugal a saber ler e escrever. Também foi a partir do seu reinado que os documentos oficiais passaram a ser escritos exclusivamente em galaico ou português, o que contribuiu para a progressiva individualização do reino. Os últimos anos do longo reinado de Dom Dinis foram marcados pela Guerra Civil e pelo conflito com o seu herdeiro Dom Afonso, que contestava o favor que Dom Dinis dava aos seus filhos ilegítimos, Dom Pedro, conde de Barcelos, e principalmente Afonso Sanches. O conflito foi mediado pela rainha Dona Isabel, uma infanta aragonesa beatificada em 1515, no reinado do seu descendente Dom Manuel I, e canonizada em 1625, graças ao grande empenho de Filipe IV de Espanha, terceiro de Portugal. Dom Dinis morreu em 1325, provavelmente de problemas pulmonares. Estava isolado e a perder a guerra civil com o seu filho e herdeiro. Depois de um longo reinado, restava-lhe, porém, a consolação de ter contribuído decisivamente para a viabilização de Portugal como reino independente no contexto peninsular. Henrique.
Dom Dinis teve de facto um longo reinado. Foi o primeiro rei português que não teve de ocupar-se da expansão territorial, mas preocupou-se com uma série de outras questões, não só de ordenamento do território, como também de combate a privilégios e exceções, aliando-se aos conselhos, como fizeram grande parte dos reis de Portugal, e tendo de facto também aqui um cunho cultural evidente. Terá sido o primeiro rei de Portugal verdadeiramente educado e com capacidade para ler e escrever. Foi um verdadeiro rei trovador para além de lavrador. É verdade, Lourenço. Ele não sabia só ler e escrever, coisa que a gente verdadeiramente não pode dizer se algum antecessor saberia ou não, porque não há dados sobre isso. Exato. Não consta. Mas ele sabia também escrever música, e isso é uma coisa mais desconhecida. Ele escreveu 137 cantigas, 73 de amor, 51 de amigo e 10 de escárnio e maldizer. Faltam aqui umas 3 ou 4 que não se sabe, não tem classificação. Mas o que é curioso é que 7 dessas cantigas foram descobertas mais ou menos por acaso em 1990, portanto não há muito tempo, por um professor Harvey Scherer no arquivo da Torre do Tombo. E o que é que elas faziam? Elas eram a capa de um pergaminho de um livro de registros notariais do século XVI. Isto é um bocado para dar a ideia do que é a história, não é? Portanto, a capa de um livro de registros notariais, que tinha, enfim, a importância que tem, do século XVI, portanto, 200 anos depois de ele ter escrito, e essas, digamos, essas pautas, aquilo não eram bem pautas porque ainda não havia, o sistema de notação musical era diferente, são conhecidas pelo pergaminho de Scherer, e está na Torre do Tombo. Ele era portanto, um rei que sabia ler, sabia escrever, sabia música e deu uma grande importância às artes. Porque é que ele ficou com o gnome, digamos, o lavrador? Eu acho que mais do que o Pinhal de Leiria, que é o que as pessoas têm na cabeça, né, têm na memória, mandou plantar o Pinhal de Leiria, sendo que isto não é claro. Ele mandou expandir o Pinhal de Leiria, porque o Pinhal de Leiria já existia, não já. Sim. E com o Pinhal de Leiria, de facto, mais tarde fizeram-se os navios, ou os barcos, que serviram para a expansão, e serviu também para deter as areias que vinham com os ventos ao oeste, e proteger alguns campos agrícolas, mas também se fizeram muitas casas, e povoou-se muito aquela zona que a gente hoje chama Zona do Pinhal e que está despovoada, mas que na altura era mesmo praticamente um deserto. E eu acho que o cognome do lavrador fica mais por aquilo que tu disseste modernamente, ordenamento do território, do que propriamente por ele incentivar a agricultura. E também por outra coisa que já vinha do pai dele, é que Portugal até então era um importador de cereais, e no reinado de Afonso III e de Dom Dinis torna-se exportador de cereais. Sim. E isso é uma coisa importante para os cofres do Estado, como toda a gente sabe, ainda hoje, não é? Henrique, e não só por a ação dele, mas porque o contexto, só naquela altura, é que o contexto permitiu que se pudesse olhar com olhos de ver e dedicar atenção a essas questões. Porque até então, ou seja, os cereais sendo predominantemente a sul, até então o reino estava em expansão para sul e as fronteiras ainda estavam muito ameaçadas. Nós sabemos que em tempos anteriores, sim, no século XII e no início do século XIII, não era claro que Portugal conseguisse sustentar as posições a sul da linha do Tejo. Portanto, só depois da consolidação do território é que é possível, de facto, começar os reis de Portugal começarem-se a dedicar a outras atividades, como esta do ordenamento do território, que não só à função de guerreira, de expansão e defesa do território. Sim, também é verdade. Aqui na parte de Dom Dinis ter sido um rei trovador, a exemplo de outros, Dom Dinis é neto de um rei também particularmente culto, Afonso X, o Sábio.
Mas muitas vezes é apontada este facto como tendo influência em Dom Dinis, esquecendo-se muitas vezes o facto de o pai de Dom Dinis, Dom Afonso III, ter sido um rei que viveu muito tempo na corte francesa e aí ter tomado contacto, muito provavelmente, com estas cantigas trovadorescas e com um ambiente cultural diferente do que existia na Península. Daí também eu referir na introdução que os estudos gerais que Dom Dinis traz para Portugal em 1290 provavelmente já terão sido pensados, com a dose de especulação que isto tem, por Afonso III. Não só por Dom Afonso III ter sido conde de Bolonha, portanto, ele teve um contacto muito próximo com a realidade de uma cidade que tinha uma das universidades mais antigas da Europa, uma universidade especialista em Direito, mas Dom Afonso III não a poderia instituir em Portugal pelo simples facto que o reino de Portugal esteve durante bastante tempo interdito. Dom Afonso III foi um rei importante, foi um rei que também se preocupou com aquilo que poderíamos chamar, numa linguagem livre, o arrumar a casa, já depois da conquista do Algarve. Foi um rei com grande sentido de oportunidade. Aliás, poucas vezes refere que o Algarve é conquistado, ou só é possível conquistar o Algarve, depois das conquistas feitas por Castela, designadamente em toda a zona da Andaluzia. Entre 1236 e 1238, Sevilha e Córdoba foram conquistadas, o que enfraqueceu muito o reino que aí existia, o reino de Sevilha, e permitiu também que os portugueses expandissem para sul. Estando o reino do Algarve, na altura, integrado no reino de Taifa de Sevilha, no grande reino de Sevilha. Daí os castelhanos reclamarem o Algarve como território seu, o que só fica decidido em 1267, por o acordo de Badajoz. Mas Dom Afonso III teve este sentido de oportunidade e também tinha ideias claras. A sua dificuldade foi implementá-las pelo facto do reino ter estado interdito durante bastante tempo. Nós não nos podemos esquecer, tal como eu referi na introdução, Portugal era um reino formalmente vassalo da Santa Sé, tributário da Santa Sé. O que complicava bastante as coisas quando um conflito entre o rei e o clero, porque o alto clero, entre os quais o arcebispo de Braga à cabeça, tinham sempre a capacidade de apelar para o Papa, e o Papa à partida decidiria por eles. Tanto que uma das primeiras medidas de Dom Dinis foi de procurar negociar uma concordata com a Santa Sé. E isto também marca aquilo que foi um contraste e uma diferença em relação a seu pai, que mais uma vez foi um rei targuto e com sentido de oportunidade, mas que não teve esta capacidade de negociação que teve Dom Dinis. E esta concordata com a Santa Sé negociada, que foi uma das prioridades logo no início do seu reinado, foi fundamental para abrir caminho para o que Dom Dinis fez a seguir. Desde logo, os estudos gerais nunca seriam possíveis sem a concordata ter sido negociada. Bem, mas quer dizer, e há mais do que a concordata, porque nessa altura, em França, o rei estava justamente a acabar, ou a tentar acabar com os templários, que aqui já falámos, não é? E Dom Dinis tem, digamos, essa herança em cima dele, do Papa que já está em Avignon, às tantas, e que Clemente VI, e que diz que todos os reinos têm que acabar com os templários. Ora, ele acaba, e prudentemente acaba, mas não acaba, que ele depois faz a Ordem de Cristo, consegue que o Papa lhe dê uma bula para ele estabelecer a Ordem de Cristo. Curiosamente, eu penso que ele começa por instalá-la em Castro Marim, que é uma coisa que hoje exatamente se fala, exatamente, não é? E só depois é que vai lá mais para cima para tomar. Mas, o que fazia sentido na altura, até como forma de defesa daquela zona que era uma zona ainda incerta. Com certeza, que era ali a zona do Guadiana, onde havia a fronteira do Guadiana com... Diz isso. Não nos podemos esquecer que é mais ou menos, quando a fundação dos Templários, que é de 1319, é mais ou menos contemporâneo
da nomeação do Almirante Peçanha como Almirante de Portugal. Portanto, havia uma preocupação muito grande de Dom Dinis com a defesa dos territórios a sul, designadamente com os territórios da zona do Algarve, fazendo face a uma pirataria, um fenómeno que os portugueses não tinham sentido em tempos anteriores, porque, como é óbvio, a pirataria muçulmana começa-se a fazer sentir de forma aguda quando o sul está consolidado na posse de Portugal. E, portanto, aí faz sentido também que os templários tenham como primeira sede Castro Marim. Exatamente, e não deixa de ser curioso também que a Marinha seja considerada a arma mais antiga das Forças Armadas, ainda que, na altura, elas fossem uma força de defesa e não uma força de conquista nem de descoberta, não é? Quando são formadas. São sobretudo defesa do Algarve, ou daquilo que tinha sido conquistado pelo pai de Dom Dinis, não é? Todo o chamado Reino do Algarve. Aliás, há um documento muito interessante, escrito pelo Dom Dinis em 6 de dezembro de 1283, em que ele diz o seguinte, e isso quer dizer muito sobre o que ele pensava das doações que ele próprio, o pai e os antepassados tinham feito aos nobres e às ordens religiosas. E o Dom Dinis diz, Dom Dinis, pela graça de Deus, rei de Portugal e do Algarve, e depois à frente diz, sabede que as doações que eu fiz até aqui, que achei que as fiz em tempo que era de pequena idade, e as fiz em tempo em que não devem valer. Ou seja, ele diz que as fez em tempo em que era muito novo, não é? E que, portanto, não devem valer. E que foi por engano. E, portanto, com o conselho do irmão do Afonso, não é? E de outros homens bons, revoguei e revogo todas essas doações. Ora, a carta revoga os privilégios todos dados desde a sua ascensão ao trono em 1279, portanto, isto é 4 anos depois só, não é? Sim. E anula doações importantes, não é? O Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro de Grijó, a sede de Tui, aquilo tudo tinha sido dado, incluindo coisas que tinham sido dadas à mulher com que ele se casa, ela tem 11 anos quando se casa, que é a Santa Isabel, ou Isabel de Aragão, e faz voltar ao reino, portanto à coroa, público, sim, à coroa, uma série destas terras, e então volta a redistribuí-las. E ele aqui quase que, não sei se pode ir tão longe, tu dirás, ele quase que impede, ou impede mesmo o desenvolvimento do feudalismo português, a imagem do que havia, por exemplo, em França ou na Inglaterra. Mas isso foi algo que foi tentado por todos os reis portugueses, e o feudalismo foi combatido a uma extensão maior que a do poder senhorial como existia no Entre Douro e Minho, foi combatido por todos estes reis. É natural que esse documento, que será de 1283, esse documento vem na sequência, e agora estou aqui só a formular uma hipótese ad hoc. Uma hipótese. Depois da rebelião do seu irmão Dom Afonso, porque o Dom Afonso inicia uma rebelião contra Dom Dinis em 1281. Portanto, é natural até que muitos senhores tenham posto o lado de Dom Afonso e que Dom Dinis, até como medida de punição, tenha feito uma redistribuição de terras. Este fenómeno de um irmão segundo contestar o poder do rei aconteceu desde sempre, desde Dom Afonso II com as irmãs, com o irmão Dom Fernando, que depois vai para a Flandres, é conde de Flandres. Não aconteceu com Dom Afonso Henriques, porque ele não teve irmãos que chegassem à idade adulta. Não aconteceu com Dom Sancho I, exatamente pelo mesmo motivo, mas com Dom Afonso II aconteceu. Com Dom Sancho II e Dom Afonso III foi justamente uma guerra civil entre irmãos, o que não era assim tão inusitado. Não. E aconteceu exatamente o mesmo entre Dom Dinis e o seu irmão, como estava a acontecer o mesmo em Castela nesta altura. Sim, em Castela havia uma guerra. O rei Sancho IV de Castela não era o primogênito. O primogênito era um príncipe infante Afonso de Lacerda, que foi assim cognominado por ter um tufo barba ruiva, pelo, penso eu, ou a barba ruiva, tinha a barba que dá ruiva. origem depois à família Lacerda. Exatamente. Ou ao apelido Lacerda, de Lacerda, exatamente.
Lacerda. E esse é que era o herdeiro do trono, mas como ele morre ainda em vida do pai, Afonso X o Sábio, este irmão Sancho IV contesta os direitos dos seus sobrinhos. Portanto, esta não era líquida ainda na altura, apesar de hoje nos parecer, e nós já insistimos aqui também noutros episódios, que o trono passasse de pai para filho primogénito. Aliás, é muito interessante aqui um outro aspecto. Dom Dinis vai também intervir na política castelhana como mediador. Exato. Ele, a determinada altura, apoia as pretensões de um infante, Dom João, ao trono de Leão e da Galiza. Isto porquê? Porque Castela e Leão uniram-se em 1230, voltaram a unir-se sob Fernando III, dito também o Santo, não é? Foi canonizado no século XVII, tal como a Rainha Santa Isabel. Também podemos falar destas canonizações, porque este século XIII é o século em que vários reis são canonizados. Fernando III de Castela, Luís IX em França. Nós não tivemos um rei canonizado, mas tivemos uma rainha. E é canonizada também por grande empenho no século XVII, em 1625, de Filipe IV de Espanha, III de Portugal. Mas há nesta altura um apoio de Dom Dinis a este infante Dom João para que ele fique com o reino de Leão e da Galiza, pois não era líquido ainda que Galiza e Leão se mantivessem como reinos unidos. Isto depois tornou-se, a partir de 1230, nós hoje, a posteriori, sabemos que sim, que não voltaram a separar-se, mas o costume, até em séculos anteriores, foi que se unissem sobre o mesmo rei e que depois que esse rei distribuísse os seus reinos pelos diversos filhos. Ou seja, a primogenitura não era ainda na altura um dado adquirido, que a sucessão se faria regularmente, só talvez a partir do século XIV é que isso se tornou mais claro. Nestes finais do século XIII ainda não era evidente. Mas o irmão tinha razões, não estou a dizer que ele tinha a razão, mas tinha razões, porque ele acusava o Dom Dinis de ser bastardo. Porquê? Porque o casamento do pai com a mãe do Dom Dinis é feito 2 ou 3 anos depois do Dom Dinis ter nascido. Exatamente. Embora o Papa depois acaba por lhe dar efeitos retroativos, que é uma coisa que hoje é um bocado confusa do ponto de vista jurídico, que é a jurisdição com efeitos retroativos, e acaba por lhe dar efeitos retroativos e, portanto, acaba por dizer, não, ele é o filho legítimo de um casamento que foi feito já depois de ele ter nascido. Exato. Não sei se me fazem entender. Exato. Isto é só curioso. E este infante Dom Afonso nasceu já depois de 1263, uns meses depois da bula, portanto ele invoca que ele sim era legítimo e que Dom Dinis era um filho adulterino. Exatamente. E aí forma, porque este infante Dom Afonso tem o seu senhorio na zona de fronteira, e isto é o grande perigo para Dom Dinis, é ter ali na zona de Porto Alegre, Arronches, tem um grande senhorio, e ele também interfere na Guerra de Castela, e portanto poderia, em caso de conflito entre o rei de Portugal e de Castela, servir ali como um meio termo, pender para um ou para o outro, não sendo líquido que apoiasse o irmão. Embora em Castela não houvesse propriamente um rei na altura, quem era regente, a viúva do rei. Sim, mas... que aliás fica muito preocupada, que é o que vem na história castelhana, digamos, do período de Castela, que eles ficam muito preocupados com a entrada de Portugal nesta contenda. E a partir daí começam logo a dar ao Dom Dinis coisas que ele aceita imediatamente, nomeadamente devolvem Moura e Serpa, que estão na margem esquerda de Guadiana, sendo que tinha sido contratado em tratados anteriores, nomeadamente desde o tempo do Afonso Henriques, que toda a margem esquerda de Guadiana era para Castela e Leão, não é? Mas a gente fica com Moura e Serpa e Jurumanha, que foi importante, mas já não é, e ainda devolvemos também à Espanha algumas terras que na altura eram Portugal, mas que a gente hoje já não se lembra, como por exemplo Alcântara, ali ao pé de Monfortinho e tal, mas ficamos com Monforte, que também era espanhol na altura, ficamos com Olivença, que só não é português por causa de uma coisa passada 500 anos depois. Sim, isso já são outras já são outra história, mas na altura nós conseguimos
que a Olivença, nós, o Dom Dinis, que a Olivença fosse... Sim, ficasse porque... voltasse, ficasse como e fica português. também com os castelos na outra margem do Coa, como Sabugal, Alfaiates, Exatamente, na Sabugal, zona da Beira, Alfaiates, que era também exatamente. um dos locais privilegiados numa toda a invasão. margem, todo o Transcoa, não é? Exato. Essa parte que é aqui na... Ou seja, aqui perto onde eu estou, é perto onde eu estou. Aliás, o Dom Dinis estabeleceu-se um ano no Sabugal, que é mesmo aqui. sim, ele dava grande importância a todas estas zonas de fronteira. Exatamente. E o que mostra, mais uma vez, que todas estas... Portugal, isso nós já falámos também noutros episódios, é uma construção política. Não é uma unidade geográfica, não é? Aliás, porque há obviamente fronteiras geográficas, como os rios, Claro, o Guadiana, o Minho, são fronteiras naturais. Parte do Guadiana, Sim. parte do Minho e parte do Douro e parte do Tejo, mas há outras partes que Outras não são, partes que não são fronteiras naturais, são construções políticas. E Dom Dinis aqui teve uma grande preocupação e terá sido verdadeiramente, apesar de Dom Afonso II o ter começado a fazer com alguma documentação já escrita em galaico-português, mas Dom Dinis é, porventura, o primeiro rei a ter uma consciência da importância de dar um contributo para uma individualização do reino de Portugal. Não só pela questão da língua, os documentos passam a ser escritos em galaico-português, como pela fundação dos Estudos Gerais, que é logo uma das primeiras medidas, é uma das suas primeiras prioridades, os Estudos Gerais em Lisboa, ainda antes da transferência para Coimbra. Aliás, andou entre Lisboa e Coimbra durante um século para aí, não é? Sim, até Dom João III. Na prática, até Dom João III ter estabelecido em Coimbra. Foi. Só Dom João III é que estabelece. E há uma coisa que é curiosa e que penso que pouca gente sabe, é que uma das hipóteses que foi posta para 7 estudos gerais, ou da universidade, se quisermos chamar-lhe assim, foi Torres Vedras. Pois olha, isso não sabia. Torres Vedras é posta como possibilidade. E são os burgueses de Torres Vedras, com medo da confusão, do barulho, que se opõem. Digamos, do desatino trazido pelos estudantes, que já na altura eram turbulentos. Por isso, eram turbulentos, que se opõem terminantemente a que os estudos gerais ou a universidade vá para Torres Vedras. Mas para como Torres Vedras tem uma distância a Lisboa, e é o Dom Dinis que estabelece praticamente Lisboa como capital. Sim. É ele que começa a ficar em Lisboa cada vez mais. Fixar-se cada vez mais. A fixar-se a corte em Lisboa, não é? E repara como a distância de Torres Vedras a Lisboa, que são cerca de 35 a 40 quilómetros, é a distância de Alcalá de Henares a Madrid, é a distância de Louvaina a Bruxelas, é a distância mais ou menos de Pois, um grande polo de estudos gerais e universitário. Um grande polo. Ligeiramente fora da grande cidade. Exatamente. Ligeiramente fora do burgo. Exatamente, mas a uma distância considerável, que era para também não chatearem muito e terem lá os seus estudos tranquilos. E inclusive mas, os seus privilégios e as suas imunidades, não é? Porque eram zonas que recebiam muitos privilégios. Exatamente. Mas é interessante que Dom Dinis não só faz isso, como tem uma preocupação grande em, entre aspas, como é óbvio, nacionalizar as ordens militares. As ordens militares eram absolutamente cruciais. Mais uma vez, neste tempo, Portugal não tinha um exército permanente com capacidade para defender o território. E a despesa da defesa do território era muito feita pelas ordens militares. A Ordem de Santiago, e da Viz, no mais a ocidente, no sul do Tejo, Alcácer do Sal e toda aquela zona. Exato. E depois a Viz no Alentejo. No Alentejo, ali numa zona também de Alto Alentejo ainda. E todas estas ordens eram fundamentais, e o que Dom Dinis procura é que o seu mestre seja eleito por portugueses. Isto como forma de individualizar o território. No espaço interno há de facto uma pacificação com o clero, porque aqui quando nós falamos em clero estamos a falar em posse de terra, estamos a falar em impostos, estamos a falar em jurisdição. Estamos a falar numa série de privilégios que a Igreja tinha num reino que era vassalo da Santa Sé. Portanto, o rei de Portugal formalmente era vassalo do Papa. E o Papa decidia sempre a favor ou na maioria das vezes a favor do clero. Portanto, era necessário aqui também uma política habilidosa, e foi Dom Dinis
o rei que conseguiu ter a política mais arguta com o alto clero. Dom Afonso III não foi, teve um braço de ferro durante muito teve tempo. um braço de ferro. Dom Sancho II também claramente não, e foi um rei que não conseguiu integrar e enquadrar o alto clero, e Dom Dinis teve aqui de facto um papel decisivo. No que se refere à alta nobreza, ele manteve uma política que foi a política seguida por todos os reis de Portugal durante a primeira dinastia, aqui com especial ênfase, que foi de privilegiar os concelhos, dando vários forais, promovendo as feiras, promovendo o comércio, em detrimento do que era a nobreza. Sobretudo, havia uma nobreza entre Douro e Minho com uma estrutura de propriedade, como nós sabemos, bastante diminuta em relação às grandes propriedades a sul do Tejo. E a sul do Tejo, o rei combateu, não só Dom Dinis como os outros reis da primeira dinastia, a formação de grandes estruturas feudais que pudessem rivalizar com a coroa. É verdade, e ele tem sobre essa matéria da agricultura e sobretudo dos grandes senhores, ele tem a política, que já vinha do pai e até do avô, das inquirições. Ele faz diversas inquirições, que chegam todas sempre à mesma conclusão. Era que os grandes senhores fintavam, entre aspas, fintavam a lei e as leis existentes da forma como geriam essas suas propriedades. E, Exato. portanto, muitas delas revertiam depois a favor da coroa. Quer dizer, a gente aqui nunca se sabe se isto é exatamente verdade e se os reis eram uns tipos, uns senhores completamente justos e tal, que tentavam aplicar a justiça, ou se era uma maneira propriamente de expropriar algumas pessoas. O que é certo é que ele redistribuiu terras, não é? Sim, redistribuiu muitas terras, fundou muitas comunidades rurais e fez incentivou com que, o comércio, muitas feiras. Exatamente, muitas feiras. E as feiras eram tipo Jogos Olímpicos, não é? No sentido que tinha que haver paz, tinha que haver, não podia haver assaltos, nem Sim, tinham que ser zonas seguras. Tinham que ser zonas seguras. E ele tinha mesmo um decreto que as pessoas utilizavam, não é? Para dizer que iam a caminho da feira de tal, pelo que não podiam ser interpeladas, nem sequer presas, não é? A não ser por razões relacionadas com a própria feira. Portanto, se uma pessoa fosse procurada, sei lá, deixa-me dizer-te uma terra ao acaso, em Alijó, por uma coisa qualquer que tinha acontecido em Alijó, se fosse à Feira Franca de Viseu, não é? Não podia ser molestado pelo que tinha feito em Alijó, só pelo que fizesse em Viseu. E portanto, isso, enfim, independentemente da justiça ou injustiça que possa ter, deu um grande impulso ao comércio e à agricultura, uma vez que na altura a maior parte do comércio era comércio agrícola, não é? Sim. Mas o comércio nesta altura começa também, nós também já falámos noutros episódios, que as relações comerciais com a Europa do Norte eram já uma realidade desde o início da fundação e desde a fundação da nacionalidade. Sim. Mas Dom Dinis incrementa-os muito. Por exemplo, o primeiro tratado de comércio com a Inglaterra é do seu reinado, é do início do século XIV. Sim. Por isso é um rei muito preocupado em fazer uma aliança com os concelhos e em equilibrar o ascendente não só da alta nobreza, como do alto clero, como também aqui de um misto entre estas que eram as ordens militares, que eram praticamente independentes, e que Dom Dinis também vai procurar integrar, tudo também numa lógica de defesa do território e de defesa da costa, do que era a ameaça da pirataria muçulmana, e de defesa das zonas de fronteira do que poderiam ser eventuais ameaças vindas de Castela. Portanto, é um rei que procura assinar também tratados que fixem fronteiras e depois criar condições para que essas fronteiras pudessem ser defendidas. Esse tratado com a Inglaterra, que é em 1308, com Eduardo II, mas a Inglaterra é apenas um
um dos países, ou um dos portos, o sítio de alguns portos para os quais Portugal passou a ser exportador, nomeadamente em cereais, que já dissemos há pouco que o reino se torna excedente em cereais após a estabilização da conquista do Algarve e das conquistas das praças do Alentejo e do Algarve, mas também com os portos de Catalunha, da Bretanha, da Flandres, e o que é que a gente exportava já agora, além dos cereais? Vinho, azeite, sal, peixe, salgado e fruta seca. Se a gente for ver para o que exportamos agora, a diferença não é assim tão radical. Pois. Não é? As nossas matérias-primas são matérias-primas fundamentais. Exatamente, setor primário é praticamente igual. E ele faz este comércio ao mesmo tempo que, como já disseste também, reforça o comércio interno. A fórmula que eu há pouco falei, que era a carta de feira, dizia: todos os que vierem a esta feira, por razão de vender ou comprar, sejam seguros de ida e de vinda, e que não sejam penhorados em meu reino por nenhuma dívida que devam naqueles dias em que durar essa feira, nem nos 2 dias antes da feira, ou 2 dias depois de terminada a feira, quando voltam às suas, enfim, às suas origens, sim. Às suas origens. Isto é muito engraçado porque é uma espécie de trégua, não é? Mesmo na criminalidade e nas dívidas. Na altura era-se preso por dívidas, hoje é muito típico da época, e hoje em dia temos com a nossa mentalidade em percebê-lo, porque é a isenção e a exceção. A lei, Exato. Que hoje em dia é geral, e que na altura Exato. também era, mas tinha sempre uma série de isenções e de exceções. E aqui podemos vê-las claramente. Isso é tipicamente medieval, não é? É algo tipicamente medieval. E deu-se prolonga na Idade Moderna bastante. Sim, mas sobretudo é bastante. Aliás, tudo o que são cartas de foral, as cartas de foral são um elenco de privilégios. Acabam por ser, e de direitos, não é? De direitos que não existem noutras comunidades. Portanto, os forais são diferentes. Isso é típico da época. Na fase final do reinado de Dom Dinis, ele é atacado pelo filho. Portanto, ele começa o seu reinado em conflito com Afonso, que era seu irmão. Afonso depois não tem descendência, portanto, e aliás, Dom Dinis não tem descendência que sobreviva, e Dom Dinis acaba por conseguir anular este grande território feudal que ele tinha, que este infante Dom Afonso tinha na zona de fronteira, e acaba em conflito com o filho. Durante longos anos há várias guerras civis e o filho entra em rebelião com o pai, e o que é facto é que Dom Dinis está profundamente isolado nos últimos anos de reinado. Sim, e ele é apoiado pelos grandes senhores, nomeadamente alguns até do Minho e também de outras partes do país, porque eles se sentiam atacados pelas inquirições e por aquelas coisas que já dissemos, que o Dom Dinis achava sempre que eles estavam a roubar o povo e a não cumprir. E a coroa, não é? Porque as inquirições, as inquirições versam sobretudo... Revertia para a coroa tudo, não é? Claro, tudo que tivesse mal. Era não só uma questão de será que eles estão a pagar o que devem em impostos, e por outro lado, será que eles estão a ocupar o território que é seu direito, ou estão a ocupar... ou estenderam-se para outros territórios que são da coroa. E esses grandes senhores apoiam o Dom Afonso, que vem a ser o Dom Afonso IV, contra o pai, que é o Dom Dinis. Agora, o que eles não contavam era que o Afonso IV, o pai o Dom Dinis, morre em Santarém em 1325, logo em janeiro, não é? Embora esteja sepultado em Odivelas, que é uma coisa, no mosteiro de São Dinis, uma coisa que ninguém se lembra, não é? Ter um rei sepultado um rei com esta importância, sepultado em Odivelas. E o Afonso IV sobe ao trono e continua a fazer o mesmo que o pai fazia, inquirições e mais inquirições. Portanto, os nobres portugueses, aquelas grandes famílias, não ganharam nada em apoiar o Afonso IV. Não, aliás, aqui a história repete-se por completo, porque Dom Afonso III sobe ao trono com o apoio do alto clero e da alta nobreza e volta-se contra eles, e depois eles queixam-se ao Papa e o reino é interdito.
e isto Exato. sucessivamente vai-se verificando e vai-se Até- prolongando, Bem, não é? até o Dom Fernando, que até à crise dinástica de 1383, 85. Sim, depois, não é? depois Mas- ali no século E XV depois ainda temos volta, Alfa ainda Robeira, ali como ainda momento. volta com o Pedro III, o Pedro II, aliás, que era irmão do Do Dom Afonso VI. Dom Afonso VI. Sim, mas aí já não. Não, isso é- Aí já, sim, já num outro tipo de turbulência da nobreza. Mas Era outra turbulência. aquela revolta da alta nobreza contra o seu rei tem ali o seu momento final com Dom João II, quando das execuções do Duque de Bragança e do Duque de. Sim, Duque de Aveiro. E do Duque de Viseu, na altura ainda. Duque de Viseu, exato, Duque de Viseu. E- O de Aveiro, não sei o que, já é muito mais Já é tarde. posterior. Já estou a baralhar. Já é do tempo de isso Dom já- José do Marquês de do Pombal. tempo do Marquês de Pombal, que vão os Aveiros. Aliás, é por isso que a gente não tem duques, praticamente, não é? Sim. Temos aqui o Duque de Palmela e pouco mais. Portugal sempre houve É, poucos duques. Que é o- Sempre. Mas, E poucos condes. E poucos condes também, que eram mais Sim. importantes. mas Tinham mais. sim, havia estes condes mais antigos. Aliás, por falarmos em condes, o Dom Dinis teve, e este foi também um dos motivos da revolta do futuro Dom Afonso IV contra o rei, predileção por dois filhos bastardos. Aliás, ele teve variadíssimos filhos, na altura ditos bastardos, obviamente, Sim. que foram educados Fora do na corte, casamento. fora do casamento, que foram educados na corte, pela rainha Isabel de Aragão, pela rainha Santa Isabel, e educou muitos dos filhos ilegítimos reconhecidos por Dom Dinis. Entre os Justamente é isso que ela vai ser uma santa, mais do que o Milagre das Rosas. Sim, o Milagre das Rosas está no nosso imaginário, não é? Nós podemos, seria com certeza uma senhora bastante bondosa e bastante caridosa, que Sim. depois teve o grande empenho de Dom Manuel I, do rei Dom Manuel I, na altura com bastante capacidade económica, e foi beatificada por um Papa nada santo, que foi Leão X em 1515. E Exatamente. depois, nós não nos podemos esquecer que Dona Isabel é rainha de Portugal, mas é princesa de Aragão, e que Exato. um rei peninsular como Filipe IV, que na altura era rei de Portugal, Castela e Aragão, empenhou-se bastante na sua canonização em 1600. E não só. e E 25. noutros. Mas Dom Dinis tinha dois filhos ilegítimos, tinha vários, mas havia dois da sua predileção, Afonso Sanches Exato. e depois também Dom Pedro, Conde de Barcelos. Havia ainda Conde de um outro Barcelos. que é executado, que penso que se chamava João, que quando Dom Afonso IV sobe ao trono, portanto meio-irmão de Dom Afonso IV, que pouco depois é executado pelo rei, o rei manda executá-lo, que era o mais turbulento deles todos. Mas Dom Pedro, Conde de Barcelos, foi também um erudito. Escreveu um livro de linhagens. Sim. Era alguém também, um escritor da época, não é? Da sua época. Era, e tem outra coisa, é que ele tenta convencer o pai a desistir da ideia de se enfrentar, não é? Ele Sim. vai com a Dona Isabel, aquilo que há de ser a Rainha Santa Isabel, tentar conseguir o armistício, mas não conseguiram propriamente. Como, aliás, há pouco esqueci-me de referir, a independência das ordens militares, a independência portuguesa das ordens militares, também nunca foi inteiramente conseguida pelo Dom Dinis. Não. Era uma grande As um ordens grande objetivo militares, que ele tinha. o Dom Dinis o que consegue é que os mestres ou os provinciais passem a ser portugueses. Exato. Mas não diretamente dependentes da coroa. A verdadeira nacionalização, entre aspas, das ordens nacionais, quando a coroa toma o verdadeiro controle das ordens militares, é com Dom João II. Quando passa a ser Exatamente. o rei, o grão-mestre destas ordens todas. Portanto, ainda há um longo caminho de cerca de 150 anos até que as ordens militares, depois obviamente já não com as funções Pois, que tinham nesta altura, já com outras características. com outras sim. características, tenham como grão-mestre o próprio rei. Olha, Então, Lourenço, sabes como é que se chamava a mãe do Afonso Sanches? A mãe do Afonso Sanches. Que é assim, filho de ilegítimo, cabeça, filho. não sei. Pois, ninguém sabe, é a Aldonça Rodrigues de Telha. Aldonça, eu acho o nome que é absolutamente Que notável, foi não é? beneficiada por Dom Dinis. Sei que ela foi beneficiada por Dom Dinis com várias terras e com várias concessões. Aldonça Rodrigues,
E também tem de Maria Pires, o senhor da Lausanne e tal, tem de Marinha Gomes, ele tem filhos de variedíssimas. Apesar de ele ser à altura da Europa, aliás, eu acho que ele é referido pelo Dante, ele é considerado um rei rico, não é? É a primeira vez que Portugal aparece, digamos, no mapa da Europa, porque ele também consegue isso. Ele consegue que Portugal seja um país, ao casar-se com a filha do rei de Aragão, ou entrar nos negócios de Castela da forma como entrou e negociou. Sim, era um rei considerado. Era um rei considerado. E mais, ele na compleição física, ele tem as fontes da época, não é? Dizem que, quer dizer, não dizem muita coisa sobre ele, mas sabe-se que ele tinha cerca de 1,65 m, mas isso é depois de uma exumação do cadáver, morreu com 63 anos, o que na altura era notável, era já uma vida longa. Sim, é muito longo, sim. Exatamente. Fez o primeiro testamento aos 61, o que quer dizer que se sentiu sempre bem. Sim, de boa saúde. E teria os cabelos e a barba ruivos. Portanto, seria um barba ruiva. Que não existia na família real portuguesa até então, e portanto pensa-se que essa origem genética pode vir do lado materno. Sim. Pois o Fernando de Castela, que é tio dele, não era ruivo, que é o tal que tem o epíteto Lacerda, não é? E que estes príncipes, tanto um como o outro, teriam herdado o traço do Henrique II de Inglaterra, que era o pai da Leonor Plantageneta, bisavó de Afonso X. Quer dizer, isto é uma... são aquelas... Esses traços ruivos teriam vindo de... Agora, o que é significativo é que o reinado de Dom Dinis foi muito longo. Aliás, em comparação com o que se passava na altura em Castela, sim, mesmo em Aragão era um reino na altura importantíssimo. Sim, aliás, como vimos também já aqui noutros episódios, com aspirações até a hegemonia não só no Mediterrâneo como no sul de França. Exatamente. Como em França, este reinado é muito longo. Aliás, uma das características que permitiram solidificar o país e que muitas vezes não são muito referidas é a duração dos reinados. Exato. Este aqui é geral, 46 anos. É um reinado bastante longo, mesmo para a época. Um reinado de 20 anos é um reinado bastante longo, porque a esperança de vida era muito reduzida. Era muito baixa. Se houver uma esperança de vida de 35 anos, reinar 20 é muito tempo. Reinar 46 e morrer aos 60 é um reinado longuíssimo. E não há dúvida que, apesar de todas estas vicissitudes, dos conflitos e da conflitualidade interna, sobretudo com o irmão e com o filho, não tanto com a alta nobreza, e foi uma diferença em relação àquilo que aconteceu no tempo do seu tio Sancho II e do seu pai Afonso III, é que as relações com o alto clero e a alta nobreza estavam mais pacificadas. Este tempo de reinado e esta visão do rei permite, de facto, lançar uma série de bases e torná-lo um dos reis mais importantes da história de Portugal. Henrique. É verdade. Nós e já agora só uma coisa, foi o primeiro que assinou o nome completo. Pois, também por saber ler, tinha essas vantagens. O nome completo dele era fácil, era Dinis Afonso. Pois, também não era um nome muito complexo. Não era um nome muito grande. Exato, o resto eram títulos. Exatamente. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.